Olá, turma! Vamos a mais alguns exemplos, a mais alguns exercícios, revisando a análise combinatória. Vamos trabalhar mais alguns problemas de contagem. Desta feita, trabalharemos problemas envolvendo permutação simples, como vocês poderão ver ao ler e interpretar os problemas. Então, vamos juntos, pessoal. Dados 7 livros, sendo 5 de disciplinas diferentes, e os outros 2 de uma mesma disciplina, matemática, óbvio, né? De quantos modos podemos enfileirar estes livros numa estante? De modo que os 2 livros de matemática permaneçam separados. Veja bem, pessoal, nós temos 7 livros, 5 são diferentes entre si e diferentes dos demais. Eu vou chamar aqui simplesmente de livro 1, livro 2, livro 3, livro 4 e livro 5. São 5 disciplinas diferentes. E nós temos 2 livros de uma mesma disciplina, mas também são distinguíveis, ok? Então aqui um livro de matemática, vou chamar matemática 1 e matemática 2. Beleza? 2 livros. De quantos modos eu posso enfileirar estes livros numa estante? De modo que os 2 livros de matemática permaneçam separados, pessoal. A gente já resolveu vários itens exigindo que eles fiquem juntos e separados. Bom, pessoal, calcular o número de permutações diretamente com esses 2 livros separados, eles teriam que ficar sempre intercalados. Se torna um tanto mais complexo de interpretar. Então, esse é um dos problemas em que a gente resolve por um raciocínio, digamos assim, inverso. E ao invés de calcular o número de casos em que os livros ficam separados, eu calculo o número de casos em que eles ficam juntos, que é muito fácil. E calculo também o total de permutações, diminuindo do total de permutações o número de casos em que os livros ficam juntos, sobram os casos em que eles ficam separados. Então, a minha sugestão para resolver esse tipo de problema, em que não é tão fácil ver quando eles 2 ficam separados, é você calcular primeiro o total de permutações. O total, esse total aqui, pessoal, é todas as formas possíveis de arrumar os 7 livros, permutando de qualquer forma, de todas as formas possíveis. São 7 livros. Portanto, o total, com os livros juntos ou separados, né? O total aqui é com os livros de matemática, né? De matemática, juntos ou não. Eu estou calculando o total, juntos ou separados, tá certo? Ok? Tá entendido? Todos os casos possíveis. Bem, isso é uma permutação de 7 elementos, portanto é 7 fatorial. 7 fatorial é 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2 e vezes 1. Que dá quanto isso aqui, pessoal? Atenção, ó. 2 vezes 3, 6, 6 vezes 4, 24, 24 vezes 5, 120, vezes 6, 720, e 720 vezes 7 dá 5.040 modos diferentes de arrumar os livros da estante sem nenhuma preocupação. Todos os modos possíveis, tá certo? Agora vamos calcular com os livros de matemática juntos. Eles permanecendo juntos, pessoal. Ora, para eles permanecerem juntos, vocês lembram desse problema, a gente amarra os 2 aqui e agora conta como se fosse um único elemento. Então, ao invés de uma permutação de 7 elementos, eu tenho ó, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Eu tenho uma permutação de 6. Mas como eles só precisam ficar juntos, não importa a ordem, eu também tenho que permutar aqui dentro. Portanto, é P6 vezes P2, ou seja, é 6 fatorial vezes 2 fatorial. 6 fatorial, que é 6, 5, 4, 3, 2, 1, multiplicando, é quanto, pessoal? É 720 vezes 2, que dá 1.440. Então, nós temos 1.440 casos com os livros de matemática juntos. Ora, como temos um total de 5.040 casos, a minha solução final, né, com os livros de matemática separados,
Vai ficar como, pessoal? Vai ficar 5.040, que é o total, menos 1.440, casos em que eles estão juntos. Olha, se eu diminuir o junto do total, eu tenho os casos em que eles estão separados. Isso dá quanto, pessoal? 5.000, 40 menos 40, 0, e 5.000 menos 1.400 dá 3.600, ok? 3.600. Conferindo aqui, né? 4, 6, 10, vai 1. Beleza. 3.600 casos em que os livros de matemática permanecem separados. Vocês me entenderam, pessoal, o raciocínio? Não é impossível calcular diretamente esse 3.600, mas é bem mais trabalhoso de interpretar. Esse é o típico problema em que você usa o raciocínio desconstrutivo. Você primeiro calcula o total de casos e depois calcula o contrário do que ele pediu. E aí é só subtrair. Vamos a mais um exemplo. Considere os anagramas da palavra Belina. B-E-L-I-N-A. Certo? Item A, né? Anagramas, é a combinação, todas as combinações possíveis aqui com as letras da palavra Belina. Item A, quantos são? Quantos são o total? Sem nenhuma exigência. É bem fácil, né, pessoal? Belina tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 letras, né, pessoal? Então, obviamente, isso aqui nada mais é do que uma permutação de 6 elementos, portanto, 6 fatorial, que é 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, que dá um total de 720 anagramas. Ou seja, a palavra Belina tem 720 anagramas. Vamos... Tá bem claro, né, pessoal? Esse item A é muito trivial. Vamos ao item B. Item B. Quantos começam por vogal? Vejam que agora nós temos uma exigência para o item B. É começar por vogal. Pessoal, vamos raciocinar, né, aqui. É simples também, ó. Se eu escrever aqui, ó, item B, as 6 possibilidades aqui de letras da palavra Belina, ó, B-E-L-N-A, 6, né? Começar com vogal significa que nessa posição eu não posso usar todas as letras. Quem é que eu posso usar? Quantas vogais tem a palavra Belina? 3, o E, o I e o A. Portanto, nesta primeira posição, eu tenho 3 possibilidades. As 3 possíveis vogais. Ou eu uso o B, que B, pessoal, bobagem que eu ia dizendo, é vogal. Ou eu uso o E, ou I, ou A. Uso uma das 3. Utilizado uma das 3, sobram 5 letras para permutar nas 5 posições. Ou seja, isso aqui sobra uma permutação de 5 elementos. A solução do item B é 3 vezes P5. 3 vezes são as 3 vogais possíveis e P5 são as 5 letras que sobram para permutar. Portanto, 3 vezes 5 fatorial. Logo, 3 vezes 5 fatorial, que é o produto do 5 até 1 em ordem decrescente, dá 120. Portanto, eu tenho 360 anagramas. Isso aqui é a solução do item B, pessoal. 360 anagramas, começando por vogal. Isso faz todo sentido, já que eu tenho um total de 720, metade das letras são vogais e metade consoantes, então metade do total de anagramas começam com vogal. Vamos para o item C, né? O item C, pessoal. Quantos começam por BE? Começam, tem que ser assim, ó. Começa por BE. Começar por BE é fixar BE nas 2 primeiras posições. Ora, se das letras da palavra Belina eu já fixei o BE nas 2 primeiras posições, sobra para permutar L-I-N-A. Portanto, a solução do item C nada mais é do que P4, ou por outra, 4 fatorial, que dá 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que dá um total de 24, ou seja, eu tenho 24 anagramas que começam por B, né? Eu posso ter Belina, Benila, Benila, dá 24. Eu só vou permutando as letras L-I-N-A. Vamos ao item D. O item D, pessoal, pergunta... Lembre-se que nós estamos resolvendo o problema dos anagramas da palavra
Vamos ver direitinho aqui o que pede no item D. Quantos tem as letras li juntas? Ele quer que dessas 6 letras, atenção, vou apagar aqui, né, para melhorar. Vamos lá, pessoal. Dessas 6 letras, o li permaneça junto. Então, quando é para permanecer junto, eu amarro. Esse amarro é uma força de expressão, né? Eu prendo-as aqui juntinhas como se fossem um único elemento. Então, ao invés de ter 6 elementos para permutar, B, E, L, I, N, A, agora nós temos apenas 5. B, E, L, N e A. Permutação de 5 elementos. Agora, vejam que no enunciado não há exigência que o li permaneça juntos nessa ordem. Eu quero que as letras L e I fiquem juntas, mas pode ser li ou pode ser IL. As letras L e I fiquem juntas, não diz a ordem. Portanto, eu posso permutar e devo, né? É possível. Então, é uma permutação de 2 elementos. Eu permuto por fora e permuto por dentro. Eu só não vou permutar aqui dentro dos grupos ou do grupo, nesse caso um grupo, se ele disser que tem que permanecer juntas e nessa ordem. Portanto, isso aqui dá 5 fatorial vezes 2 fatorial. 5 fatorial, como já sabemos, é 120. 2 fatorial é 2, ou seja, eu tenho 240 anagramas com as letras L e I juntas em qualquer ordem. Ok? Vamos para o item E. Quantas tem as letras B e E juntas, as letras L e I juntas e as letras N e A juntas? Não está dizendo a ordem, mas quer que fiquem juntas. Ou seja, agora o meu problema é B e E juntas formam um grupo, L e I juntas formam outro grupo e N e A juntas formam mais um grupo. Ao invés de 6 elementos a princípio, eu tenho 1, 2, 3, que eu tenho que permutar o grupo. Portanto, uma permutação de 3 elementos. Como não é exigida a ordem, eu permuto também dentro de cada grupo, ou seja, P2, P2, P2. Então, é P3 vezes P2 vezes P2 vezes P2. Ou seja, é 3 fatorial vezes 2 fatorial vezes 2 fatorial e vezes 2 fatorial. Que isso dá quanto? 3 fatorial é 6 e 2 fatorial é 2 mesmo, né, pessoal? 2, 4, 8, 8 vezes 6, nós temos um total de 48 anagramas da palavra belina com a exigência que as sílabas, as letras da mesma sílaba permaneçam juntas, mas não é exigida a ordem. Ficou claro, pessoal? Então, temos aí mais esses 2 exemplos que foram trabalhados nessa videoaula de hoje. Espero que tenha, de fato, contribuído para que vocês possam aprimorar, principalmente aprimorar cada vez mais o conhecimento, mas que também, com certeza, vai os ajudar na resolução dos itens da lista 1, semana 7, que é o nosso teste, que está aqui no nosso Google Sala de Aula. Ok, pessoal? Vamos ficando por aqui. Um abraço a todos e não esqueçam, quinta-feira, 13h45, nosso momento síncrono, nossa aula ao vivo, onde faremos a nossa avaliação individual, a avaliação final do nosso período. A do período, tá certo? Não é a final da disciplina, não. Beleza? Vamos ficando por aqui. Um abraço a todos e fui!